Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Elias Cruz, canal este de História aqui no YouTube, e no nosso podcast de hoje iremos falar sobre a Roma Antiga, mais precisamente no período que foi da monarquia à república. Começando pelo período monárquico, ele se estendeu de 753 a 509 a.C. E existem várias versões para as origens da cidade de Roma. Então, dentro dessa origem, nós vemos um embate entre uma origem mítica e uma origem histórica. A origem mítica diz que Roma foi fundada pelos irmãos Rômulo e Remo, que eram filhos de uma princesa e que essa princesa, por seus partidários não aceitarem ela ter tido os filhos, teve que jogar os filhos no rio e eles foram encontrados por uma loba e amamentados por ela. E então alguns camponeses encontraram essas crianças e criaram elas. E ao crescer, Rômulo e Remo, eles vão se revoltar justamente contra os partidários que tinham aprisionado a mãe deles, essa princesa, e eles vão tomar as cidades ali da região do norte da Península Itálica, até que os irmãos se tornam líderes, só que entram em combate entre si pelo poder. A rivalidade entre eles acaba aumentando e Rômulo, assassino, acaba matando Remo nessas guerras, se tornando assim o primeiro rei de Roma. A versão histórica remonta à necessidade que os latinos tiveram ao habitar a região da Península Itálica para fortificar a região construindo uma cidade essa que seria Roma. Claro que, a versão mística é a que é mais propagada, muito por conta da religiosidade romana e da cultura romana, que criava toda uma imagem religiosa, uma imagem de soberania, até mítica, sobre a cidade, e que muitos partidários usavam essa origem mística para justificar o porquê de uma cidade como Roma, uma cidade que começou camponesa, uma cidade pequena, conseguiu conquistar boa parte do mundo ocidental da época. Dentro da monarquia, do regime monárquico, vemos a ascensão de alguns grupos, como patrícios, os plebeus, os clientes, sendo que estes possuíam escravos, uma sociedade escravocrata. Os patrícios formavam a camada mais alta na sociedade romana, sendo que estes eram ricos proprietários de terras e de gado, e que por muito tempo podiam lutar ou comandar o exército, formando uma aristocracia de sangue, passada de pai para filho. Assim como os cargos, também todas as terras, todo o poder econômico também era transmitido. Os plebeus, eles compunham a camada maior, mas a camada mais pobre da população. Era uma camada formada por pequenos agricultores, artesãos e comerciantes, que não possuíam direitos políticos dentro da monarquia. O terceiro grupo era o grupo dos clientes, que era formado por pessoas que procuravam a proteção e o apoio de algum patrício rico. Entre clientes figuravam várias pessoas das camadas plebeias, várias figuras das camadas plebeias, como escravos libertos, estrangeiros, filhos ilegítimos, pobres em geral, patrícios menos ricos que ambicionavam alguma herança. Então, os clientes, eles eram uma sociedade era um grupo mais heterogêneo dentro de toda essa configuração social romana, ok? Enfim, durante a monarquia,
foi formado um conselho chamado Senado, que reunia os chefes das famílias dos patrícios, e a principal tarefa deles era eleger o rei. Só que o rei ele precisava também da aprovação das assembleias populares, né? Assembleias as conhecidas como comícios, que aceitavam, regiam algumas determinações reais, né? Então a monarquia romana ela era uma monarquia da qual o rei ele não tinha poderes absolutos, ele deveria obedecer às camadas sociais romanas, ok? A região da Península Itálica ela era formada principalmente por latinos e etruscos. Também temos outros povos naquela região, mas fixemos-nos mais nesses dois povos. Os latinos eles estão envolvidos muito na origem romana, mas os etruscos eles foram importantíssimos na questão da construção da cidade romana e na construção de diversas obras, sejam elas de irrigação, obras arquitetônicas. E acaba que, depois de vários reis, no caso de Roma foram 7 monarcas, os 3 últimos reis foram etruscos, né? E esses reis etruscos, eles começaram a agir de maneira mais direta dentro do Senado e começaram a causar uma oposição muito grande, principalmente aqueles descendentes dos primeiros romanos, né? Daqueles povos latinos. E acontece que, embora os etruscos tivessem estabelecido em Roma e marcado intensamente a sua cultura, como bem falei, principalmente na arquitetura, a oposição a esses etruscos, por eles serem considerados estrangeiros, chegou ao auge em 509 a.C., quando o último rei Tarquínio Soberbo acabou sendo deposto por uma revolta de patrícios, que expulsaram os etruscos da cidade e estabeleceram um novo regime, que ficou conhecido como regime republicano. A república ela é uma invenção romana, e a república consistia em sua estrutura em alguns grupos que dividiam tarefas dentro da república para a organização de um estado. A república ela era regida pelo Senado, que era constituído por 300 membros vitalícios que fiscalizavam o magistrado. A maioria dos membros do Senado eram da classe dos patrícios, tá certo? Mas, com o passar do tempo, alguns plebeus, algumas pessoas descendentes da classe dos plebeus, começaram a ascender socialmente na sociedade, enriquecendo por conta do comércio, e começaram a também ser eleitos e participar do Senado com o passar dos anos. O Senado ficava responsável por fiscalizar os magistrados. O que era o magistrado? O magistrado eram as funções, os cargos públicos que eram responsáveis por fiscalizar, reger e governar os cidadãos de Roma. Dentre os magistrados temos diversas divisões: os cônsules, os pretores, os censores, os questores, aedes, e existia um cargo dentro dos magistrados que era acionado em tempos de crise, que era o cargo de ditador. Os cônsules eram compostos por 2 pessoas que comandavam o exército e dirigiam o Estado, e podiam convocar o Senado para resolver questões. Os pretores eram encarregados da justiça, os censores responsáveis pelo recenseamento da população e pela vigilância dos costumes. Os edes eram responsáveis pelos serviços públicos, as organizações das festas,
públicas, religiosas e manutenção dos edifícios da cidade. E o ditador, que ele era eleito, olha que curioso, né? O ditador que ele era eleito quando ocorriam períodos de guerra ou períodos de crise, seja por peste, seja por instabilidade política. Por quê? Porque o poder concentrado na pessoa do ditador facilitava, dentro da República Romana, é bom salientar isso, facilitava a tomada de algumas decisões que seriam urgentes. Ok? Claro que, apesar de existir toda uma estrutura organizada, delimitando poderes e tal, existiram muitas disputas pela influência dentro dessa República Romana, muito por conta das brigas entre plebeus e patrícios. E muitas delas geraram leis dentro do Senado que davam poderes políticos e cidadãos aos plebeus. Porque, como eu falei anteriormente, os plebeus, com o passar dos anos, com o crescimento de Roma, o crescimento econômico romano, os plebeus foram se beneficiando. Algumas famílias, não todas, mas algumas famílias de plebeus ganharam um poder político devido terem conseguido concentrar renda. E aí nós temos, dentro desses conflitos entre patrícios e plebeus, algumas leis, algumas instituições que foram formadas para ajudar os plebeus a participar da vida política romana. Começamos pelos tribunos da plebe, que foi instituído em 494 a.C., que era uma assembleia que foi formada para os plebeus, que possuíam poder de veto às decisões que eram tomadas pelos magistrados e algumas do Senado. Então, os tribunos da plebe, eles representavam os interesses dos plebeus. Também tivemos, dentro de todas essas disputas, a formação das leis das 12 tábuas em 450 a.C., que foi um conjunto de leis escritas que asseguravam a igualdade jurídica entre patrícios e plebeus e constituíram muito do direito romano. Uma coisa bem curiosa é que antes da lei das 12 tábuas, as leis romanas, elas não eram escritas para os plebeus, elas eram ditadas de maneira oral. E isso gerava uma insatisfação entre os plebeus, pois eles não confiavam no que lhes era dito, no que lhes era falado sobre o que eles poderiam fazer ou não dentro de Roma. Então, nós temos aí a instituição das leis das 12 tábuas para dar uma estruturação, uma fortificação na confiança plebeia nas instituições da República Romana. Também temos a Lei Canuleia de 445 a.C., que aprovou o casamento entre plebeus, pessoas plebeias, e pessoas patrícias. Antes, o casamento entre esses dois grupos era totalmente proibido, mas com o enriquecimento de muitos plebeus e o empobrecimento de algumas famílias patrícias, muitos patrícios, para manter o seu status monetário, casavam-se com famílias plebeias que haviam ascendido socialmente. Também temos a formação das leis licínias em 367 a.C., que determinou que o consulado da República, o magistrado dos cônsules, que era formado por 2 integrantes, deveria ter um integrante patrício e um integrante plebeu. Com o crescimento econômico de Roma, Roma começou a rivalizar com muitas cidades comerciais em torno do mar Mediterrâneo. Dentre elas, uma das mais notáveis era a cidade de Cartago. A cidade de Cartago fica no norte
da África. E a cidade de Roma começou a ter alguns pequenos enroscos com os cartaginenses, disputando sua influência econômica na região do Mar Mediterrâneo. A rivalidade entre essas duas cidades começou a crescer a um ponto em que a arrancada do sul pelos romanos começou a colocar eles em confronto direto com regiões de parte da Sicília, e os cartaginenses desafiaram os romanos em guerras militares que ficaram conhecidas como as Guerras Púnicas, que se desenvolveram entre 264 a 146 a.C. e terminaram com a destruição total da cidade de Cartago. Os sobreviventes que foram derrotados foram muitos vendidos como escravos dentro de Roma, e ao longo de todo o território do norte da África. E os romanos, a partir das guerras púnicas, guerra essa que é bom lembrar, diga-se de passagem, como diria o Neto, ela recebe esse nome por conta que os romanos chamavam os cartaginenses não de cartagineses, mas de punos, certo? Aliás, punos não, de poenes. E os romanos, a partir dessa guerra, eles controlando a cidade de Cartago, eles vão estabelecer o domínio total, o monopólio quase que total de todo o comércio do Mar Mediterrâneo. Tanto que os romanos chamavam o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, como se o Mar Mediterrâneo fosse um grande lago que ficava bem no meio do Império. Nós também temos aqui, com as Guerras Púnicas, o início do imperialismo intenso praticado pelos romanos de conquista nas regiões em várias partes da Europa e da Ásia e do norte da África. A partir das Guerras Púnicas, que Roma vai estender seus territórios, principalmente na busca de escravos para poder trabalhar em obras, na plantação de alimentos, enfim, naqueles serviços que eram considerados mais pesados. Porque os romanos eles possuíam uma cultura de ócio, de louvor ao ócio, e tinham muito preconceito com pessoas que desenvolviam trabalhos manuais. Então, para aqueles cidadãos romanos que possuíam direito a decisões de cidadania, eles tinham total aversão a pessoas que dependiam de trabalho manual. Então, muito dessa expansão romana entra dentro dessa cultura. Expandir o território para conquistar populações inteiras e transformar parte dessa população em escravos para Roma. Certo? Também temos aqui, com o imperialismo romano, o surgimento de uma nova classe, a classe dos cavaleiros, que além de lutarem montados em seus cavalos, eles podiam cobrar impostos e atuar como jurados dentro da legislatura romana. Certo? Claro que muitos desses escravos acumulados pelo crescente Império Romano, que ainda não era império, era uma república, possuíam, muitos desses escravos, eles acabaram se revoltando. E temos algumas revoltas ao longo da história romana. A mais conhecida delas, mais conhecida revolta de escravos, foi a revolta de Espartaco, entre 73 e 71 a.C. Espartaco, ele era um gladiador que mobilizou cerca de 90 mil escravos contra a cidade de Roma. E que durante esses 2-3 anos guerrearam com o exército romano, prezando pela sua liberdade. Mas eles acabaram sendo totalmente derrotados. E aqueles que sobreviveram foram castigados ou forçados a trabalhar o resto das suas vidas de maneira
mais deplorável como escravos. Continuando, passamos para o próximo ponto. Temos também a questão agrária, que foi muito intensa dentro de Roma, por conta da posse das terras muito das famílias patrícias, ou daquelas famílias mais poderosas. Até que em 133 a.C., Tibério e Caio Graco eles vão começar a discutir leis dentro do Senado republicano romano, leis que pudessem redistribuir as terras entre plebeus e patrícios. Em 133 a.C., Tibério ele consegue aprovar uma lei agrária que em latim a Lex Semprona Agraria, que limitava a posse da terra por cidadão. Um cidadão seria limitado a ter uma quantidade de acres por cabeça. Então, você não poderia ter terras muito extensas. Só que o problema é que em Roma já existiam latifundiários que possuem terras imensas e que foram meio que obrigados a entregar os excedentes de terras que a lei permitia para o Estado redistribuir entre os plebeus. E esses latifundiários ficaram prostitutos com o que aconteceu. E, como solução, eles se uniram em facções e assassinaram Tibério. Certo? O Caio Graco, que era irmão do Tibério, ele continuou atuando na vida política, apesar da morte do irmão. E aí, mais na frente, ele continuou lutando por essas causas mais sociais, mais agrárias, em favor da plebe romana. Pouco tempo depois da morte de Tibério, alguns anos depois, o Caio Graco ele consegue aprovar uma lei conhecida como Lei Frumentária, que diminui o preço do trigo para aqueles plebeus, as pessoas mais pobres, né? Porque o trigo ele era importantíssimo para se fazer o alimento mais básico, talvez, da história da humanidade, que é o pão. E também ele conseguiu aprovar a extensão, ou ele tentou aprovar o quanto fosse possível em sua vida, a extensão do direito de cidadania romana para outras regiões do Império Republicano que estava se estendendo. Só que aquelas classes mais superiores que já tinham privilégios, que assassinaram Tibério, também se reuniram para assassinar Caio Graco. Caio Graco que foi morto muito por conta desse desejo dele de estender a cidadania romana. E por fim, essa república ela se estendeu durante todo esse tempo, mas nos seus últimos anos ela começou a ser totalmente intoxicada devido a essas disputas que já estavam ficando muito carregadas, já estavam ficando muito complexas. E com o passar dos anos, não sei se vocês se lembram no início, eu falei que uma das instituições da República, um dos magistrados que poderia ser acionado, era o digitador. E com tantas crises entre plebeus e patrícios dentro de Roma, a instituição da magistratura como ditador ela começou a ser acionada muitas vezes. E a tendência dentro da ditadura é de concentração de poder. E muito poder nas mãos de uma única pessoa podem subir a cabeça dela e ela pode querer mexer os pauzinhos para permanecer no poder por muito tempo. E devido a existirem muitos ditadores, e a maioria desses ditadores eram ligados a comandantes militares romanos, o militarismo romano ele começou a atuar, a influenciar nas decisões políticas
da República, certo? Eu digo, o militarismo autoritário, certo? E começou a haver uma briga entre magistraturas romanas com esses ditadores e o exército. Até que em 59 a.C., a solução para quebrar com essas disputas pelo poder romano foi a formação de um triunvirato. Um triunvirato é um governo de 3 pessoas que estabeleciam em si uma aliança político-militar. E esse primeiro triunvirato era formado por Pompeu, Crácio e o grande e famosíssimo Júlio César, né? Pompeu e Crácio eles gozavam de uma reputação militar, enquanto César ele exercia o consulado e o cargo de Pontífice Máximo Romano. Ou seja, ele também era o chefe da antiga religião romana. Só que César, apesar de ele não ser do meio militar, ele começa a se envolver com as conquistas romanas. E em 58 e 51 a.C., ele consegue conquistar o território da Gália, que é onde hoje fica a França, e parte das Ilhas Britânicas, consagrando-se como um maior general da época em que ele viveu. Em 53 a.C., o Crasso, um dos triunviros, acaba morrendo durante uma fracassada invasão à Mesopotâmia. E o Júlio César ele fica em disputa com Pompeu pela hegemonia do controle republicano. Só que o Senado republicano começa a apoiar mais o Pompeu. E César ele é um pouco deixado de lado pelo Senado. Mas César, por ser esse general e ter o apoio do exército, ele começa a se insurgir contra o Senado, contra as decisões de Pompeu, e Roma entra em guerra civil. E aí César, com o controle do governo, conseguindo retomar o controle do governo, ele consegue acumular os poderes de cônsul, de tribuno e de supremo comandante do exército. Ou seja, o César ele consegue controlar todo o Senado, consegue controlar os magistrados e com isso se torna o grande soberano romano. Só que, apesar disso, muitas conspirações eram feitas contra o Júlio César. O Júlio César, ao longo de seu governo, ele fez muitas reformas políticas, administrativas, ele fez com que a cidade de Roma crescesse, que alguns lugares comerciais em torno do mar Mediterrâneo fossem desenvolvidos, e Roma prosperou por muito tempo. Mas muitas das conspirações contra César fizeram com que César fosse perdendo alguma influência em algumas regiões, até que, em 44 a.C., o ditador César foi assassinado por uma conspiração liderada pelo famoso Brutus e Cássio, que eram senadores que viam César como um grande ditador que estava acabando com a República Romana, e eles, ao assassinar César, eles queriam retomar, redistribuir, redividir o poder da República. Só que Júlio César, como ele teve um governo muito próspero, a população aclamou muito por esse modelo governamental de Júlio César. E mesmo com ele sendo retirado do poder e Brutus e Cássio querendo restaurar o Senado, eles não conseguiram fazer o que pretendiam. Enfim, depois que César foi morto, foi refeito o triunvirato e 3 novos partidários começaram a se organizar pelo controle desse triunvirato. O cônsul Marco Antônio, Lépido, que era chefe da Ordem dos Cavaleiros, e Otávio, que era sobrinho e filho adotivo de César, né? Esse segundo triunvirato,
ele estabeleceu o comando de Marco Antônio como o chefe do Império Oriental, enquanto Otávio ficou com o Império Ocidental. E o Lépido, ele organizava a ordem da cavalaria dentro dos exércitos. Só que aconteceu que o Marco Antônio e o Otávio, eles entraram em embate entre si, certo? Por conta das rivalidades que eles tinham pela supremacia política, por cada um querendo ter mais poder que o outro. Marco Antônio, inclusive, nessas brigas ele conquista, por ele ser, né, o responsável pela administração oriental, ele expande os territórios romanos até o Egito, se alia a Faraó, que estava no poder, que era a Cleópatra, casa-se com ela e juntos eles tentam suprimir as forças de Otávio do lado ocidental. Só que as forças de Otávio derrotaram Marco Antônio e no ano seguinte da conquista, da guerra, né, em 32, eles ocupam o Egito e tornam o Egito uma província romana, né? E com isso, com a concentração dos poderes na mão de Otávio, a República Romana termina oficialmente, pois a partir de Otávio tem esse surgimento ao grande Império Romano. Mas essa história do Império a gente vai contar em outro podcast. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, assinem o canal. Toda semana estou colocando conteúdo novo para vocês. Um abraço.